Você já parou para pensar que enquanto você assiste a este vídeo, pode haver uma comunidade messiânica, transmitindo um Shabat ao vivo, um jovem judeu messiânico, ensinando hebraico no TikTok ou até mesmo um rabino messiânico respondendo perguntas profundas no Instagram? É isso mesmo. A presença dos judeus messiânicos nas redes sociais é muito maior, mais diversa e mais influente do que muita gente imagina. Antes de mergulhar nessa jornada digital, quero agradecer de coração a todos que já são membros do canal. É graças a vocês que apoiam com tanto carinho que podemos trazer conteúdos como este, sempre pesquisados com cuidado e profundidade. E não esqueça, sendo membro a partir de 4,99 por mês, você ainda participa dos nossos sorteios de camisetas com nomes em hebraico, Menor as Estrelas de Davi, livros, cursos de hebraico e muito mais. Quanto mais alto o seu grau de membro, mais chances de ganhar. Então, se ainda não é membro, considere fazer parte dessa família que cresce a cada dia. A presença messiânica no mundo virtual pode parecer algo recente, mas na verdade tem raízes profundas que começaram a ganhar forma ainda nos primórdios da internet. Nos anos 90, quando os primeiros fóruns online surgiram, comunidades de judeus messiânicos já usavam essas salas de bate-papo para trocar estudos, dúvidas e encorajar uns aos outros em regiões onde ainda eram poucos e isolados. Era uma forma de manter viva a identidade judaica e a fé em Yeshua ao mesmo tempo, em uma época em que a perseguição religiosa ou a incompreensão social eram ainda mais fortes. Com o avanço dos blogs nos anos 2000, surgiram sites pioneiros, como o de algumas congregações em Israel e nos Estados Unidos, que disponibilizavam artigos, traduções de estudos, arquivos de áudio de louvores messiânicos e até estudos semanais sobre a Parashá, mas sempre com a perspectiva messiânica. Muitos desses materiais começaram a romper barreiras geográficas, chegando a judeus seculares curiosos, cristãos interessados em suas raízes judaicas e até comunidades messiânicas da América Latina, que na época não tinham quase nenhum material traduzido. A grande virada, no entanto, aconteceu com o crescimento das redes sociais como Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp e, mais recentemente, TikTok e Telegram. Se antes os estudos e discussões ficavam restritos a fóruns específicos, hoje qualquer celular pode se tornar uma verdadeira sinagoga virtual. E isso tem mudado não apenas a forma como os judeus messiânicos se comunicam, mas também como eles se mostram ao mundo. No Facebook, por exemplo, surgiram grupos privados e páginas públicas onde rabinos messiânicos, líderes de louvor, professores de hebraico e membros comuns compartilham vídeos, reflexões, links para cultos ao vivo e respondem perguntas complexas que muitos não teriam coragem de fazer pessoalmente. Alguns grupos chegam a ter dezenas de milhares de membros de diferentes países, unidos pela curiosidade ou pela fé messiânica. É impressionante como as discussões nesses espaços podem ir de qual é a pronúncia correta do nome, até debates profundos sobre a Lashá messiânica, mostrando que a busca por conhecimento e identidade é viva e intensa. No YouTube, o impacto talvez seja ainda maior. Vários canais de judeus messiânicos surgiram nos últimos anos com diferentes enfoques. Alguns focam em louvor e música, disponibilizando covers e composições autorais de canções tradicionais judaicas, adaptadas com letras messiânicas. Outros são verdadeiras yeshivot online, com aulas semanais sobre Torá, Brit Hadashah, festas bíblicas e escatologia messiânica. Há também canais voltados para o testemunho, ex-rabinos ou ex-judeus ultra-ortodoxos que contam como encontraram Yeshua, suas batalhas pessoais e as perseguições que enfrentaram por isso. São vídeos que em muitos casos se tornam virais, porque tocam em temas tabus dentro da comunidade judaica tradicional. Um detalhe curioso é que as redes sociais deram voz também aos jovens judeus messiânicos, que muitas vezes são os grandes difusores da fé no meio digital. É comum encontrar no TikTok, por exemplo, adolescentes explicando símbolos como a estrela de Davi com cruz, fazendo desafios de pronúncia em hebraico, mostrando suas orações de Shabat ou ensinando como preparar comidas típicas para festas bíblicas. Tudo isso com uma linguagem acessível e cativante, que atrai não só outros jovens judeus, mas também cristãos que querem aprender mais sobre as raízes da fé.
O Instagram também se tornou um território fértil para perfis que unem arte, fé e cultura. Ilustrações messiânicas, reels curtos com trechos de louvores em hebraico, frases impactantes de profetas ou do Novo Testamento em fontes caligrafadas, tudo isso alimenta o imaginário visual e faz o seguidor lembrar diariamente de sua identidade em Yeshua. Muitos desses perfis produzem conteúdo bilíngue hebraico e a língua local para alcançar não só a comunidade messiânica, mas também judeus seculares curiosos, ou cristãos sedentos, por entender o pano de fundo judaico das Escrituras. Os cultos online são uma outra grande força. Durante a pandemia, muitas congregações messiânicas que antes não tinham nem microfone passaram a transmitir o Shabbat, Pesach, Rosh Hashanah e Sukkot ao vivo. Hoje, esses cultos ao vivo continuam e se tornaram a principal forma de unir pessoas que moram em lugares sem sinagogas messiânicas. É comum ver no chat gente do Brasil, Israel, Portugal, Estados Unidos e até Japão, todos comentando e cantando juntos em hebraico. Esse senso de pertencimento virtual, para muitos, foi o que impediu que a chama da fé se apagasse nos momentos de isolamento. Além das transmissões, os aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram ganharam força como sinagogas portáteis. É dentro de grupos fechados que muitos compartilham pedidos de oração, organizam arrecadações para irmãos que precisam de ajuda, tiram dúvidas sobre textos difíceis e até estudam hebraico juntos, enviando áudios com pronúncia correta de palavras bíblicas. Em algumas regiões onde ser messiânico ainda é motivo de discriminação, esses grupos funcionam como um espaço seguro, quase clandestino, para manter acesa a chama da fé. É interessante perceber também como a presença messiânica online cria pontes com outros públicos. Muitos cristãos evangélicos, por exemplo, encontram nesses perfis messiânicos uma porta para entender as festas bíblicas, o Shabat, os símbolos judaicos, e a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Para alguns, isso acaba se tornando o início de uma jornada de reconexão com as raízes hebraicas da fé cristã. Outro ponto forte nas redes é a presença de artesãos messiânicos. Muitos judeus messiânicos têm usado o Instagram, o Etsy e outras plataformas para vender talites bordados, kippot, menorás, peças de arte com versículos em hebraico e até ketubás personalizadas. Cada peça conta uma história e carrega um testemunho, tornando-se também uma forma de sustento para muitas famílias, especialmente em Israel e na América Latina. A presença digital também trouxe desafios. A exposição do movimento messiânico nas redes sociais incomoda setores ortodoxos, que veem nesses perfis uma forma de missão velada. Não são raros os ataques virtuais, denúncias em massa para derrubar páginas ou perfis de judeus messiânicos, e até ameaças anônimas. Por isso, muitos líderes e criadores de conteúdo messiânicos aprenderam a lidar com censura, haters e cancelamentos, fortalecendo suas estratégias de segurança digital. Apesar disso, o engajamento só aumenta. Nos comentários dos vídeos e posts, é comum ver pessoas escrevendo: "Encontrei respostas aqui que procurei por anos. Eu sou judeu secular, mas agora vejo Yeshua de outra forma." Essas interações provam que a presença messiânica online não é só barulho, é semente plantada em corações sedentos. Outro fenômeno interessante é a multiplicação de podcasts messiânicos. Essas gravações, que podem ser ouvidas a qualquer hora, exploram temas como escatologia messiânica, paralelos entre Torá e Brit Hadashah, tradições rabínicas reinterpretadas e debates sobre profecias. Muitos ouvintes colocam esses episódios para rodar enquanto dirigem, trabalham ou até enquanto preparam suas celebrações de Shabat. É mais uma forma de manter viva a chama do estudo, mesmo na correria do dia a dia. Em plataformas como o YouTube, o estilo, perguntas e respostas se tornou uma febre. Rabinos messiânicos sentam diante de uma câmera e respondem perguntas enviadas por seguidores do mundo todo. Por que usamos kippah? É permitido comer alimentos não kosher. O que é halachá messiânica? Como lidar com parentes que não aceitam nossa fé? Essa proximidade humaniza o movimento, quebra estereótipos e mostra que a fé messiânica não é algo distante, mas vivida com os pés no chão e os olhos voltados para o eterno. Não podemos esquecer dos ministérios de louvor messiânicos. Músicas antigas ganham versões modernas, com arranjos que unem ritmos judaicos tradicionais e instrumentos contemporâneos. Algumas bandas messiânicas gravam clipes que viralizam e alcançam milhões de visualizações, levando versos bíblicos em hebraico para gente que talvez nunca tivesse contato com isso de outra forma. Esse louvor digital rompe fronteiras linguísticas e culturais. Em meio a tudo isso, surge também um grande diferencial: o discipulado online. Muitos judeus messiânicos que vivem em lugares sem sinagoga contam apenas com discipulado à distância.
pastores, rabinos e professores se organizam para fazer reuniões por videochamada, estudar Parashá, orar juntos e aconselhar. Essa rede de discipulado fortalece casamentos, ajuda jovens a lidar com dúvidas e dá suporte emocional e espiritual a quem muitas vezes se sente sozinho. A força das redes também se expressa nos testemunhos. Quantas histórias emocionantes de pessoas que chegaram a ponto de abandonar a fé, mas foram alcançadas por um vídeo, uma live ou uma simples postagem no Instagram. Em países onde o movimento messiânico é praticamente clandestino, um link compartilhado pelo WhatsApp pode mudar uma vida inteira. Para o futuro, o cenário promete se expandir ainda mais. Novas plataformas estão surgindo. Tecnologias como realidade virtual e metaverso já são cogitadas por alguns grupos para criar sinagogas virtuais, onde membros poderão participar de cultos usando avatares, fazer peregrinações virtuais a Jerusalém e até estudar hebraico em ambientes 3D. Para alguns pode parecer exagero, mas mostra como o desejo de estar conectado, mesmo à distância, faz parte da identidade messiânica do século XXI. O desafio agora é como manter a essência da fé, a comunidade real, o calor humano, num ambiente cada vez mais digital. Muitos líderes messiânicos alertam que as redes sociais são ferramentas poderosas, mas não substituem o encontro presencial. Elas são um meio, não um fim. Por isso, ao mesmo tempo em que investem em tecnologia, também incentivam os encontros em casas, as celebrações de festas bíblicas em família e o discipulado cara a cara, onde cada abraço, cada oração e cada toque fortalecem aquilo que o virtual não consegue substituir totalmente. Essa presença messiânica nas redes sociais não vai parar de crescer. Ela revela uma geração que se recusa a apagar suas raízes judaicas, mas também não abre mão de proclamar Yeshua como Messias. É uma ponte viva entre passado e futuro, entre tradição e inovação. A Torá caminhando no feed, a Brecha da Chá postando em likes, comentários e compartilhamentos. Então, da próxima vez que você abrir seu celular, lembre-se, ali pode estar uma sinagoga, um shofar, uma menorá, uma ketubá, uma palavra de vida. E você faz parte dessa geração que planta sementes mesmo com um simples clique. Se ainda não é membro do canal, aproveita agora para se juntar a essa comunidade abençoada. Assim, você apoia para que mais pessoas conheçam as raízes messiânicas e ainda participa dos nossos sorteios de camisetas com nomes em hebraico, menorás, estrelas de Davi, livros, cursos de hebraico e muito mais. Quanto maior o seu grau de membro, mais chances de ganhar. E agora, não saia sem mergulhar mais fundo. Assista mais um vídeo que está aparecendo na sua tela, ou clique na nossa playlist para continuar aprendendo. Faça como muitos. Deixe nossos vídeos rodando na hora de dormir ou enquanto faz suas atividades. E alimente seu coração com esse conhecimento abençoado. Shalom e até o próximo.